Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer as atividades da apostila de português. Já vou contar para vocês que página é e quero adiantar que eu estou lendo todos os comentários de dicas, de sugestões para nossa transformação aqui do nosso estúdio, da nossa sala de aula. Então, se você tem uma ideia, se você tem alguma coisa que você acha que ia ficar legal aqui nessa parede, nesse quadro, você pode mandar essa ideia, né, pra prof. Pode ser aqui nos comentários desse vídeo que eu vou adorar ler o teu comentário, tudo bem? E aí já quero dizer para vocês que o vídeo de diário da reforma do estúdio da Prof. Taline vai sair em outubro, lá na semana do Dia das Crianças, que a Prof. tá preparando um montão de surpresas para vocês. Então, agora vocês já sabem mais ou menos uma delas, que vai ser a transformação aqui do nosso estúdio. E tem muita coisa legal para a semana do Dia das Crianças, tudo bem, gente? Então vamos lá. Hoje nós vamos pegar nossa apostila de português lá na página 70. E aí, se você lembra, esse capítulo que nós estamos lendo começou com a mitologia. Os mitos, né? Que são aqueles textos que as pessoas tentavam encontrar uma explicação para alguma coisa. Então elas inventavam uma história, usavam então de figuras não humanas muitas vezes para explicar algum fenômeno da natureza, alguma coisa que acontecia, né? Por exemplo, as estações, a agricultura, o tempo, enfim. Agora, nós vamos ler um outro tipo de texto, que não é uma mitologia, né? Que não é um mito. Não é uma história que foi inventada para tentar explicar alguma coisa. Agora nós vamos ler um texto científico, que é a informação explicando de fato o que é, o que acontece. Então, quando a gente fala de uma informação científica, é algo que foi pesquisado, que foi investigado e aí sim foi publicado. Então, são informações que trazem dados de uma pesquisa. Então, o que nós vamos ver lá na página 70 é um texto que diz assim: por que rimos? A gente já lembra aqui, né, nesse título, por que rimos, né? Porque nós estávamos vendo anteriormente as interjeições, não é mesmo? Que são as expressões das nossas emoções. Lá quando nós escrevemos. Mas a prof tá bem tagarela hoje, né? Enroscou. Vamos lá. Início de conversa. Na leitura 1, vimos que o mito traz uma explicação sobre alguns fenômenos por meio de uma narrativa, um texto fictício. O texto que você vai ler a seguir também explica um fenômeno, mas com base em pesquisas científicas. O texto de divulgação científica é um gênero que tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas. Observe o título do texto e responda: o que te faz rir? Então vamos lá, a prof vai ler aqui, gostaria que vocês acompanhassem aí em casa o texto, vai fazendo a leitura também, é muito importante que você faça as leituras, tudo bem? Então, por que rimos? Você já deu uma risadinha hoje? Aposto que sim. Aposto que riu quando a prof começou a falar errado e se confundir aqui no vídeo. Voltando. Todos nós rimos ou sorrimos várias vezes ao dia para cumprimentar alguém, ao fazer ou ouvir alguma gracinha ou quando estamos brincando com um amigo. Esses exemplos mostram que o nosso riso ocorre basicamente em situações sociais, ou seja, em momentos de felicidade, prazer e brincadeiras. Os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. É só você reparar como muitas vezes utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém. Repare que um pedido de desculpas vem sempre acompanhado de um sorriso. Isso acontece porque o riso desarma as pessoas e facilita o comportamento amigável. O riso é uma das nossas primeiras experiências de vida. Ele inicia nossa ligação com o mundo ao redor. Desde bebê, a gente ri, de satisfação por estar bem alimentado, sem nenhuma dor, ou para responder à expressão alegre de nossos pais. Quando crescemos um pouco mais, rimos muito ao brincar com nossos companheiros.
O ato de brincar é essencial para a aprendizagem e para criar vínculos entre as pessoas. Brincamos, por exemplo, de brigar. E nessa situação, o riso serve para expressar que a briga é de brincadeira. O mesmo acontece com os animais. Eles, quem diria, também riem, ao modo deles, é claro. Macacos, cães e até ratos brincam para se relacionar. Como nós, eles brincam de brigar. Quando isso acontece, emitem um som que alguns cientistas interpretam como correspondente ao riso humano. Pesquisas mostram que se for atingida certa área do cérebro de ratos e eles perderem a capacidade de emitir tal som, o outro companheiro não entende que aquilo é uma brincadeira, então vira uma luta séria. Nos seres humanos, o riso, como qualquer outra demonstração de emoção, tem sua função. A função dele é a comunicação. É uma mensagem que enviamos às outras pessoas para mostrar que queremos brincar ou fazer amizades, que ficamos felizes e gostaríamos de fazê-las felizes. Enfim, com o riso, mostramos que somos pacíficos. Como na vida, necessitamos construir relacionamentos. O riso é um bom começo. Mas não rimos somente quando estamos em grupo. Rimos também de piadas, por exemplo. Esse tipo de riso é exclusivo do homem. Temos em comum com os animais apenas o riso provocado por brincadeiras. O senso de humor é uma característica mais evidente nos seres humanos, porque envolve uma parte do cérebro chamada córtex frontal, bem mais desenvolvido em nós do que em outros animais. Assim, quando achamos algo engraçado, o córtex interpreta esse estímulo e, a partir daí, aciona outras áreas do cérebro que comandam os músculos da face, a respiração e o som do riso, entre outras reações. Melhor que rir é saber que o riso faz bem à saúde. Dizem os mais velhos que rir é o melhor remédio. E para os cientistas, ele produz mesmo sensações de prazer e bem-estar. Diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do organismo, relaxa os músculos. Quer mais? Pois pesquisas mostram que crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços e riem com eles permanecem menos tempo internadas do que as que não têm como se divertir. Então, ria! O riso tem o poder de melhorar as relações entre as pessoas e favorece um ambiente mais alegre e pacífico. Então, esse texto aqui foi escrito pela Silvia Helena Cardoso, do Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas. E ali, logo abaixo, nós temos as informações de ano e páginas onde esse texto foi publicado. Bom, uma pausa. Enquanto a prof estava lendo aqui para vocês, concentrada, fazendo a leitura do texto, uma gatinha minha está aprontando aqui, saiu correndo, escalou as coisas e fazendo bagunça e barulho, assustando a prof. Por isso que apareceram alguns barulhos na leitura. Aí na casa de vocês também tem uns bichinhos bagunceiros, pois eles estão brincando. Ela e os outros dois gatinhos, então eles correm pra lá e pra cá, ficam brincando, correndo. E aí, na casa de vocês também tem bichinhos que aprontam e que fazem bagunça e que correm pra lá e pra cá? Aqui na minha casa tem. Bom, gente, nós vamos agora, a prof vai explicar para vocês as atividades da apostila, ali das páginas 73, 74 e 75. Então, nós lemos um texto agora que são informações científicas, que está falando sobre o riso, né? Então, falando sobre os benefícios de rir, né? Então, que faz bem à saúde, então que vai trazer coisas boas para nós. Ótimo! Na página 73, nós iniciamos as perguntas ali na interpretação oral, que são aquelas perguntas que a prof faz para vocês, mas que não precisa escrever, é apenas para a gente conversar. Veja lá qual é a primeira pergunta, diz assim: que sensação você sente quando ri ou sorri? Mas aí depende, né, gente? Às vezes a gente dá um risinho, né? Só uma risadinha, só
abre assim um pequeno sorriso, às vezes a gente dá uma gargalhada, às vezes a gente dá tanta risada, às vezes a prof dá tanta risada que chega a escorrer lágrima e doer aqui do lado de tanto que a gente dá risada. Não tem, às vezes, não acontece assim com vocês, às vezes, de dar tanta risada, de doer a barriga, de chegar a escorrer lágrima de tanto dar risada? Conta pra prof também nos comentários, que eu quero ficar sabendo dessas coisas, tá bom? Olha o número 2. Qual a informação apresentada pelo artigo de divulgação científica Por que Rimos você achou mais interessante? Por quê? O que você achou interessante nesse texto? O que você gostou de saber? Eu gostei de saber da informação sobre os animais, né? Que eles também têm o riso na hora da brincadeira. Os meus cachorrinhos, eles ficam às vezes fazendo um barulhinho e vão pra lá e pra cá. A gente acha que eles estão brigando, eles estão se mordendo, mas eles estão mordendo bem fraquinho, sabe? Se rolando, brincando. E a gente sempre vê isso, que eles gostam de fazer isso aí, de ficar rolando e brincando e fazendo uns barulhinhos. Agora nós vamos para as perguntas escritas. Então a prof vai conversando com vocês, eu vou explicando, você pode ir parando o vídeo para responder, beleza? Então vamos lá. Número 1. Qual é a ideia central desse texto? Qual é a ideia central? O que esse texto quer falar pra gente? Então, aqui quando diz ideia central é para você dar um resumo geral sobre o que esse texto está falando, que informação ele quer dar pra gente. Beleza? Número 2. O título do texto é uma pergunta. Em sua opinião, esse título desperta curiosidade no leitor? E por quê? Aqui é uma resposta pessoal. Por quê? Você acha que esse título, que é uma pergunta, por que rimos, desperta a curiosidade em quem vai ler? E se você responder sim ou não, você tem que colocar o porquê. Então me diz por quê que desperta a curiosidade ou que não desperta a curiosidade. Vamos lá. Número 3. A autora inicia o texto com outra pergunta. Você já deu uma risadinha hoje? E apresenta no primeiro parágrafo 3 situações em que sorrimos em nosso cotidiano. Localize-as e sublinhe-as. Então você volta lá na página 70, no primeiro parágrafo, e você vai encontrar quais são as 3 situações em que nós sorrimos no nosso dia a dia. E vai sublinhar, fazer um traço logo abaixo, ok? No número 4, diz assim: o que são as situações sociais, segundo o texto? Então, você vai procurar lá no texto o que fala sobre situações sociais e vai escrever aqui o que são elas. Número 5. No segundo parágrafo, a autora apresenta exemplos que confirmam a afirmação. O riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. Que exemplos são esses? Então, lá na página 70, nós temos também os exemplos que dizem que o riso não é apenas a manifestação da alegria, que ele serve para algumas coisas. E ela dá 2 exemplos que servem para fazer. Então, você também vai procurar e copiar ali. Na página 74, nós temos no número 6 uma atividade de numerário. Então, diz assim: numere os itens a seguir de 2 a 6, identificando qual parágrafo do desenvolvimento do texto corresponde a cada uma das ideias abaixo. Então, olha só. Nós temos ali, ó, itens de 2 a 6. Então, o número 1 não entra, tem que lembrar disso. Então, nós temos ali: o riso não é só uma manifestação de alegria, a função de comunicação do riso nos seres humanos, o riso dos animais, a função do riso nos bebês e nas crianças, o senso de humor é exclusivo do ser humano. Então, aqui você vai voltar no texto e cada parágrafo tem uma temática. Então, você vai olhar lá. Qual parágrafo fala sobre o riso dos animais? Você conta e coloca ali o número. Qual parágrafo fala sobre o riso nos bebês e nas crianças? Vai lá, conta e registra ali. E faz isso com todas as opções que tem ali. Sempre volta no texto e vê qual parágrafo está falando sobre aquilo ali. Ok? Número 7. De acordo com o texto Por que Rimos, nós rimos desde bebês.
Que situações são citadas no texto para justificar essa afirmação? Então, no texto fala, nós temos um parágrafo que está dizendo apenas sobre as nossas primeiras experiências, os nossos risos enquanto bebês. Então, ele vai falar sobre quando que nós rimos quando somos bebês, né? Então, tem lá umas situações que você também vai copiar, ok? Então, são 4 situações e você vai copiar ali no número 7. Lá no número 8 diz assim, ó, quais são os animais citados no texto que também brincam para se relacionar? Então, nós temos 3 animais que citam no texto que também brincam para se relacionar, né? E você vai ler e vai marcar um X no nome dos 3 animais. Número 9. De acordo com o texto, qual é a função do riso no ser humano? Que mensagem geralmente transmitimos com o sorriso? E ali do ladinho no Vivendo Valores diz, sorria, um sorriso pode alegrar o dia de alguém. Então, você vai procurar no texto qual é a função do riso. Para que ele serve? É uma palavrinha só que tem durante o texto que fala para que serve o riso. Então, e ainda nós temos uma outra pergunta, né? Que mensagem geralmente transmitimos com um sorriso? Então, também tem no texto, você vai procurar e vai copiar. Qual é essa mensagem que nós transmitimos quando nós sorrimos? Número 10. Qual é o tipo de riso exclusivo do ser humano? Então, durante a leitura, ela traz uma informação que tem um tipo de riso que os animais também têm, mas tem um que é exclusivo do ser humano. Também, se precisar, volte lá no texto e copia aqui no número 10. Hoje as perguntas elas estão mais fáceis de encontrar, porque todas elas estão no texto, gente. Então, vocês conseguem encontrar rapidinho lá. Número 11. No final do texto, a autora cita o seguinte ditado popular. Rir é o melhor remédio. De acordo com o texto, os cientistas concordam com esse ditado? Explique. Então, lá vai falar que as pessoas mais antigas já diziam, né, que rir é o melhor remédio. E durante o texto, tem ali se os cientistas concordam ou discordam. Volte, leia e escreva ali se eles concordam. E aí você vai explicar o porquê que eles concordam ou não com esse ditado aqui, ok? Número 12. Quem é a autora desse texto? Ela é uma pessoa comum ou uma especialista no assunto? Explique. A prof leu para vocês no final quem escreveu o texto, falei de onde ela é, então você vai buscar de novo essa informação e vai colocar aqui no número 12, ok? Número 13. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem do texto, por que rimos? É uma linguagem formal, mas apresenta marcas de informalidade, ou é uma linguagem completamente informal? Será que é um texto escrito no português padrão? Ou tem gírias, escrito da forma com que nós falamos, com palavras abreviadas? A leitura aqui, a escrita, né, a linguagem do texto, é formal ou informal? Pensa um pouquinho lá. 14. Onde esse texto de divulgação científica foi publicado? Você vai voltar na página 72 e vai ler as informações que estão aqui embaixo nas letras pequenininhas. E você vai descobrir aonde está publicado esse texto, que já vou adiantar para vocês que é em um livro. Então você vai procurar ali que livro é esse e vai escrever no número 14. Número 15. Assinale em que outros suportes um texto de divulgação científica também pode ser publicado. Onde que você acha que um texto desse também pode ser publicado? Marca um X e na outra aula a gente volta com correções e conversando um pouco sobre isso. E no final nós temos ali uma tirinha amarela onde diz: o texto de divulgação científica tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas. Bom, o que nós vemos aqui?
Agora nós vemos informações, não é uma história sendo contada, não é algo que nós precisamos usar a nossa imaginação para pensar como eram esses personagens ou como aconteceu isso. Não é uma história inventada, não é uma história fictícia. Aqui nós estamos falando de dados reais, de informações que são verdadeiras, que foram pesquisadas, que foram testadas e que pessoas que estão nesses estudos, que a gente vai chamar de cientistas, publicaram essas informações. Então aqui nós estamos falando de fatos, nós estamos falando de coisas que realmente acontecem. Então vocês vão fazer a leitura do texto sozinhos e vão respondendo essas perguntas aqui. E na próxima aula a gente volta com as correções, tudo bem? Façam com bastante capricho, com bastante calma. E aí logo a gente já vem corrigindo todas as atividades, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo e até a próxima aula!